Oitava semana universitária da Unilab. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do país e horário que você esteja me escutando. Eu sou Baracor Miradendi, estudante do sétimo semestre do curso da licenciatura em Ciências Sociais no campus dos Malês, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, conhecido por muitos como Unilab. Estou aqui para falar daquilo que foi a experiência vivenciada no semestre 2021.2, que aconteceu de forma híbrida, onde eu atuei com dois outros tutores júnior, no caso Israel e Elzira, sob a coordenação da tutora sênior, simplesmente Maria Andreia dos Santos Soares. Feito isso, eu vou começar a minha apresentação. Bom, também vale salientar que nos trabalhos está dividido em tópicos, nomeadamente a introdução do trabalho, metodologia, resultado de discussões, as conclusões e o último e não menos importante são agradecimentos. Feito isso, vamos começar nossa apresentação pela introdução do próprio trabalho. Bom, a tutoria acadêmica na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira trata-se de um processo no qual os docentes mais destacados do curso são selecionados através de um processo seletivo promovido pelo Pulsar para acompanhar e auxiliar os demais colegas do mesmo curso. E antes da pandemia, as atividades da tutoria aconteciam de forma presencial, ou seja, nas salas de aulas, biblioteca, laboratório informático e até na aula da universidade. Mas com a pandemia, as portas da universidade se fecharam, o modelo de ensino passou a ser de forma remota em vez de presencial. E no semestre 2021.2, por conta das limitações da Unilab, por conta da falta de sala de aulas, os professores, ou seja, a própria coordenação dos cursos, optaram para que as aulas fossem no formato híbrido, ou seja, o professor poderia marcar a aula, os encontros presenciais, assim quanto os encontros virtuais no Google Meet. E essa dinâmica não foi diferente para os tutores júniores, no caso, os tutores de curso de ciências sociais, porque as atividades também da tutoria saiu daquilo que era sua sala de aula e foi para um formato híbrido. Os tutores júniores escolhendo as atividades de forma presencial ou no formato virtual com a ajuda de ferramentas digitais. Bom, metodologia. Quando a gente tomou a ciência de que o momento que a gente estava não vai ser possível com que as aulas voltem 100% presencial e que a gente teria que ter revezamento da sala de aula e o semestre vai funcionar de forma híbrida. Então a gente começou a buscar, junto com a tutora sênior, os mecanismos mais eficazes para dar conta daquela situação. Então a gente rapidamente encontrou as ferramentas digitais ou tecnológicas como a forma, né, para a gente manter as nossas reuniões de planejamentos e elaboração de conteúdos e assim também usar as ferramentas digitais como o elo da comunicação entre tutor e júnior, tutor sênior e os próprios tutorandos. Como prometido no plano das atividades, a gente dividiu as atividades de forma presencial e outras de forma virtual. É, Técnicas de elaboração de textos acadêmicos, plantões sobre gêneros textuais, tais como resenha, resumo, fichamento, ensaio científico, citações diretas e indiretas, manuseamento do cigar, e horários de funcionamento de biblioteca, laboratório informática. A gente apresentou o programa Pulsar nas salas de aulas, a gente fez a roda de conversa e entre outras atividades. Isso tanto de forma presencial e outras de forma híbrida, mas sempre com grande flexibilidade. Ora, a gente marcava plantões de orientação de forma presencial, caso o estudante precise que fosse presencial, e também em formato híbrido, ou seja, remota, quando o estudante está em outros municípios e não conseguem deslocar para que as atividades aconteçam de forma presencial. Então, isso daí foram uma das coisas que a gente constou no plano das atividades e também a gente realizou tanto de forma presencial, assim quanto de forma remota ou à distância, com a ajuda de ferramentas digitais, no caso Google Meet, Zoom, e-mail, grupo do WhatsApp. Resultados e discussões.
Atuar como tutor júnior no período pós-isolamento social é muito diferente que atuar na tutoria antes da pandemia, em que as atividades da tutoria eram quase 100% presencial. Agora, atuando no formato híbrido, a tutoria vai distribuindo as atividades de duas formas, tanto presencial e quanto virtual, com ajudas de aparelhos eletrônicos como celular, tablet, computadores. E mesmo que a gente marcasse plantões de forma presencial, a gente ainda vai precisando, né, de ferramentas digitais e aplicativos como o Google Sala de Aula, Google Meet, Zoom e outras plataformas para fazer com que essas atividades acontecessem. Ao longo desse processo da tutoria, a gente também foi percebendo que os próprios estudantes demonstravam certo receio em serem orientados por um colega. E também a gente, ao perceber isso, a gente evitou uma disputa meritocrática, ou seja, um tipo de competição ou segregação entre os próprios tutorados. Em relação ao benefício da tutoria do formato híbrido, o que você vai ter? Você vai ter uma grande flexibilidade, né, em marcar os encontros. Por quê? Quando você percebia que o aluno estivesse perto, você conseguia marcar de forma presencial. Quando o aluno estivesse, por exemplo, morando em municípios perto, Salvador, Candeias, Santo Amaro e tal, e os estudantes que moravam fora, né, da área de alcance, ou que talvez pagariam um ônibus de R$ 50 para chegar aqui, você poderia marcar de forma virtual, né? Em que você vai gastar 30 minutos, né? Em vez de você gastar 5 horas. Então, essa flexibilidade, marcar o horário e data e dias e também escolher de que forma você quer fazer com que o encontro aconteça, se você quiser presencial ou híbrida, ou seja, virtual, desculpe, você consegue fazer com que isso aconteça, tanto de forma virtual usando plataformas digitais e aplicativos, e tanto de forma presencial você deslocando até o tutorado ou na Unilab para fazer esse plantão de orientação. Conclusões. Bem acima destacamos que o modelo de ensino híbrido vai oferecer aos nossos tutores júniores mais flexibilidade no exercício da tutoria. Porque com modelo híbrido nos dá a possibilidade de marcar plantões de orientações tanto no formato virtual, com a ajuda de recursos digitais e ferramentas tecnológicas como o Google Meet, grupos do WhatsApp, Telegram, os e-mails, até no Facebook, e também de forma presencial, indo diretamente na sala de aula, ter contato diretamente com o aluno. Então, nesse formato híbrido vai permitir com que a gente consegue mesclar as atividades de forma presencial e de forma virtual com a ajuda de recursos que há pouco eu citei, como o Google Meet e outros recursos digitais que nessa gama de inovações tecnológicas hoje nos oferecem. A tutoria no formato híbrido apenas serviu para espelhar o quão o uso da tecnologia vem sendo um elemento chave e muito participativo no processo educativo. Não só apenas na atualidade, mas já há um tempo, né, o que vem sendo, né, a importância da inovação tecnológica dentro do processo educativo do aluno. A tecnologia hoje em dia é de forma alguma desassociável com o processo educativo, tanto no ensino presencial, tanto no ensino remoto e assim quanto no ensino à distância. De forma geral, o balanço foi positivo. A gente avalia que o semestre foi positivo e também a tutoria foi positivo no seu todo, pois conseguimos executar, né, todas as atividades traçadas no plano das atividades para o semestre 2021.2, que iniciou em abril e terminou em agosto, e também a colaboração. A gente não pode esquecer a colaboração, o envolvimento, o dinamismo e compromisso de todos os envolvidos, tanto a tutora sênior, os tutores júniores e os próprios tutorandos, né? Que fez com que os debates e os conteúdos elaborados fluíssem de forma presencial e virtualmente
com mais facilidades e fazer com que todo mundo entenda e todo mundo saia a ganhar. Nossos agradecimentos vão para a Unilab, que nos cedeu o espaço virtual, vai para o próprio programa Pulsar, vai para a Prograde e vai para a própria coordenação de Ciências Sociais.